Olá, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Olá, meus queridos aluninhos do 7º ano A, C e D da Escola Estadual Zoroastro de Oliveira, aqui no município de Campanha, Minas Gerais. Então hoje eu estou aqui com o objetivo de passar para vocês nessa videoaula de língua portuguesa, tá? Algumas correções, comentários e tirar dúvidas a respeito do Plano de Estudo Tutorado, ou PET. Mais especificamente, serão correções da semana 1, ok? Onde foi tratado o gênero jornalístico notícia. Cumpre dizer que os gêneros jornalísticos, depois nas aulas da Rede Minas, a professora primeiro tratou da notícia, depois ela tratou da reportagem, tá? Mas cumpre vocês entenderem que a notícia e a reportagem, elas são diferentes, embora elas venham de um mesmo veio genérico, que é o gênero jornalístico, ou seja, ambas, notícia e reportagem, fazem parte do mundo jornalístico, ok? Então vamos tratar da notícia. Antes da gente começar os exercícios, vamos revisar um pouquinho o que é a notícia. Então, tentando conceituar aqui, basicamente e rapidamente, tá? A notícia. Muito bem. A notícia, tô lendo aqui, tá? A notícia, de forma específica, possui uma linguagem clara, precisa e objetiva. Ela tem que ser objetiva. Por quê? Porque ela é baseada em fatos, em coisas que acontecem. Por exemplo, tantas mil pessoas do coronavírus, infectadas por coronavírus, morreram no município de Campanha. Deus me livre e guarde. Mas é um fato. Então, isso tem que ser noticiado. E não pode ter ali a opinião, por causa de ser uma notícia, traz somente a informação, nua e crua, somente a informação, sem a opinião de quem está escrevendo, do repórter, ok? Então, linguagem clara, precisa e objetiva, uma vez que se trata de uma informação, e por isso tudo que é relatado precisa estar claro, de modo a fazer com que a mensagem seja transmitida de forma adequada para todos os tipos de público e que todos entendam. Que tal conhecermos agora um pouco mais sobre as partes que constituem este gênero? Então vejamos. A primeira delas você já deve ter ouvido falar, se você assistiu às aulas da Rede Minas, principalmente aquelas lá do começo. Se você não conseguiu assistir, é só você entrar no Conexão Escola, tem todas as aulas lá. E se você não conseguir acessar pelo Conexão Escola, vai no YouTube da Rede Minas que você vai conseguir acessar, tá? São as aulas de segunda-feira. Então, a primeira característica, o primeiro elemento, componente do gênero notícia é o quê? É esse aqui, ó. Tá difícil de ler, tá? Mas depois esse PDF de correção aqui eu vou mandar no nosso grupo no Telegram para vocês acompanharem mais de perto, aí vai ser mais fácil de enxergar. É a manchete, tá? O primeiro elemento é a manchete, também chamado de título principal. Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas para atrair a atenção do leitor, em letras garrafais grandes, né, em negrito, naqueles jornais impressos e nos jornais online também. E revela o assunto principal que será retratado em seguida. Um exemplo de manchete é esse aqui, ó. Olha lá, ó, no G1, coluna bem-estar, fala do coronavírus. Olha lá, ó, Brasil passa de 50 mil mortes por coronavírus, mostra consórcio de veículos da imprensa. Então, tudo isso aqui, ó, é uma manchete de uma notícia, tá? Que tá aqui nesse site, beleza?
Depois da manchete, nós temos um outro elemento que compõe a notícia, que é o título auxiliar. Qual que é a função dele? A função dele é apenas complementar o título principal. Colocar ali alguma informação que já existe, né? Ou enfatizar alguma informação que já foi dita na manchete, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais, né? Sem esmiuçar muito aprofundadamente, tá? Então, esse título auxiliar, no caso, ele aparece aqui, ó, logo após a manchete. Olha lá, ó, levantamento de consórcio de veículos de imprensa aponta que país tem 1.070.139 casos confirmados, sendo que 30.972 foram registrados nas últimas 24 horas. Esse aqui é o título auxiliar, que está acompanhando a manchete, que é essa aqui, tá? Da nossa notícia. Então, essas são as duas primeiras características, componentes do gênero. Depois nós temos o lead, tá? É o lead, não é a lead. Por quê? Porque vem de uma palavra inglesa que é lead. Então, o lead, nesta parte, precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas. Aquelas que tem naquela pirâmide ao contrário, né? Que mostra o funcionamento e a engenharia do gênero notícia. Então tem que responder essas perguntas aqui, ó. Se você não, aqui eu não tenho acesso a essa pirâmide. Se você tem dúvidas sobre essa pirâmide, é só me perguntar no Telegram, que depois a gente entra mais especificamente nesse assunto. Aqui é só para correção mesmo, eu só estou dando um apanhado geral em notícia e reportagem para poder entrar na correção. Se você tem dúvidas sobre essa pirâmide, também você pode encontrar lá nas primeiras aulas da Rede Minas, que estão disponíveis tanto no Conexão Escola quanto no YouTube da Rede Minas. É só você procurar, ok? Então ela tem que responder as seguintes perguntas. O lead: onde aconteceu o fato? Com quem? O que aconteceu? Quando? Como? Por quê? Qual foi o assunto? Então vamos procurar aqui no texto aonde está o lead. Se essa aqui é a manchete, o título principal, esse aqui é aquele outro título lá chamado de título auxiliar, desculpa. Aí depois você vem a data, quantas vezes ele foi atualizado, né? Quem escreveu. Pode ter algumas informações extras, vídeos, fotos. Geralmente as fotos elas vêm com legendas, né? Assim como esse título aqui, ó. Olha lá, o Brasil ultrapassa 50 mil mortos por coronavírus. Então, o lead. Olha lá, ó. Vamos pegar esse trecho aqui. Lembra das perguntas que ele tem que responder? Onde aconteceu, com quem, o que, quando, como, porquê e qual foi o assunto. Eu vou ler esse trecho aqui para ver se responde. O Brasil... Ou seja, onde aconteceu, né? O que aconteceu? Teve 968 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus em 24 horas. Ah lá, quando aconteceu? Mostra levantamento feito pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Então, isso aqui que eu sinalizei de azul é o quê? É o lead. Por quê? Porque responde essas perguntas. Onde aconteceu, com quem, o que aconteceu, quando, como, porquê e qual foi o assunto. Beleza? Então essa reportagem eu trouxe só de exemplo. Voltemos lá pro PET, aqui no caso pro PDF de correção. Depois disso tudo vem o corpo da notícia, que é o texto propriamente dito. Nela, olha lá, ó, há um detalhamento maior dos fatos, inclusive pode haver gráficos, fotos, figuras, sabe? Mas expondo somente fatos, sem opiniões, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor, ou seja, do leitor.
Ok? Então essas são as partes principais do gênero notícia. Agora, o que vai diferenciar a notícia de uma reportagem? Aí é que tá. Basicamente é isso aqui, ó. A notícia, ela apresenta um fato de forma simples e objetiva, sem a opinião de quem está escrevendo. Já a reportagem, olha lá, ó, questiona causas e efeitos de um fato determinado. Apresenta o fato, faz um questionamento, propõe uma opinião e até pode propor soluções, tá? Com entrevistas, com ilustrações, com imagens, etc. Mais um elemento da notícia. Ela é factual. O que é factual? Vem de fato. Através da apuração de fatos e a sua publicação é imediata. Então, os caras que trabalham com notícia, eles têm que ser rápidos. Porque a sua publicação sempre é imediata. Conteúdo válido a curto prazo, ou seja, a notícia ela tem validade, né? A gente vai passar por isso, as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, por essa pandemia, isso tudo vai acabar e isso vai ficar registrado lá como notícia no passado, né? Mas passou, acabou, ela não é mais válida, né? Então ela tem um curto prazo de validade. Já a reportagem, olha lá, ó. Apuração extensa, ela precisa de mais tempo. Se a apuração é extensa, o cara que faz reportagem, ele precisa colher informações, colher fatos, fazer entrevistas, enfim. Então ele precisa de mais tempo. Apuração extensa com prazo maior para a elaboração de conteúdo válido e longo prazo. E se você lê uma reportagem, por exemplo, que fala sobre, sei lá, uma reportagem de 5, 6 anos atrás que fala sobre a ditadura militar, ela pode ser atual ainda, né? Ela pode ser atual ainda, ok? Agora, ainda na notícia, o conteúdo da notícia, ele está inserido naquela pirâmide invertida, que é aquela que eu comentei com vocês das primeiras aulas lá da Rede Minas, que a professora mostrou. Já aqui na reportagem, o conteúdo ele é sem ordem pré-determinada, ele pode possuir gráficos, imagens e citações. E aí tem tem regras específicas para realizar citações, mas isso aí já é um assunto para uma próxima aula. Muito bem, então introduzida a nossa conceituação de notícia e reportagem, 7º anos, queridos, vamos aos exercícios, que é o que nos interessa. Então vamos lá. Atividade 1. Deu certo. Atividade 1. Leia a notícia abaixo. Na atividade 1 é só para você fazer a leitura, ok? Muitas pessoas estavam com dificuldade, sem saber aonde estava a pergunta dessa questão. Não, a atividade 1 é só para você fazer a leitura atenta dessa notícia. É uma notícia extensa, tá? Aqui nós temos casos de coronavírus no Brasil, papapá. Eu não vou ler a notícia porque eu sei que vocês já, para realizar os exercícios, vocês já devem ter lido, né? Espero que sim. Que não tem condição de fazer os exercícios sem ler a notícia. Então você tem aqui as partes da notícia, né? Aqui a manchete, tá? Por quem que ela é feita, o título principal, título secundário, o lead, tá? Tá aqui bonitinho, ok? E o corpo e as partes do corpo, as ilustrações e tudo mais. Algumas considerações sobre higiene pessoal, para você evitar a contaminação com o coronavírus, etc. Agora é hora de exercitar. Aí sim, a atividade 2. Então olha lá, atividade 1. Leia a notícia abaixo, realmente é só para ler, com bastante atenção e em seguida realizar as outras atividades.
Beleza? Esse PDF eu vou mandar para vocês, pode ficar sossegado. Atividade 2. Releia o primeiro parágrafo da notícia e responda as perguntas. Qual foi o acontecimento? Então a gente tem que voltar lá no primeiro parágrafo da notícia. Opa, cadê? Qual foi... Peraí que eu perdi o que está perguntando aqui, gente. Leia o primeiro parágrafo da notícia e responda as perguntas. Qual foi o acontecimento? Olha lá, ó. Primeiro parágrafo da notícia é esse aqui. Por quê? Porque esse aqui é a manchete, tá? Então, olha lá, ó. Qual foi o acontecimento? Confirmada a segunda morte por coronavírus no estado do Rio de Janeiro, ok? Esse é o acontecimento. Olha lá, ó. Confirmada a segunda morte por novo coronavírus. Onde? No estado do Rio de Janeiro. E a letra B pergunta onde ocorreu, né? Foi no estado do Rio de Janeiro. E quando ocorreu, aqui vem lá, ó. As Secretarias Estaduais de Saúde divulgaram até as 10 horas e 10 minutos desta quinta-feira, dia 18, né, 647 casos confirmados do novo coronavírus no Brasil, em 21 estados e no Distrito Federal. Então, quando ocorreu? Foi numa quinta-feira, 17/3 de 2020, tá? Aliás, 18/3 de 2020, beleza? Olha lá, ó. Quinta-feira, às 10h10, 18/3, olha lá. Por que eu sei que é do 3? Porque a reportagem foi feita em 19/3 de 2020, às 9h01, e foi atualizada a 37 minutos antes de ser colocada aqui como exemplo no PET. Beleza? Número 3. Se restou alguma dúvida, né? Tá bem simples, esses exercícios estão bem simples, né? Então, qual foi o acontecimento, onde ocorreu, quando ocorreu. E a atividade 3, para finalizar a primeira semana. A atividade 3 é: explique a relação entre a primeira foto e a notícia, observando a legenda. Qual que é a primeira foto? É a única foto que existe aqui. É uma senhora, a gente vê, né, pela mão já com alguns sinais de idade avançada, lavando as mãos, fazendo uma higienização, né? E a legenda é essa aqui: lavar as mãos com água e sabão é a melhor maneira para prevenir o coronavírus. Então, de que forma esse texto escrito se relaciona com essa imagem? Porque a imagem e o texto escrito, eles estabelecem uma relação, não é? E se tornam, na verdade, um texto só, que a gente chama de linguagem verbo-visual. Verbo porque tem a palavra e visual porque tem a imagem. Então, o que é essa forma verbo-visual está querendo dizer, está querendo passar para o leitor dessa notícia? Que lavar as mãos é uma das maneiras, manter hábitos saudáveis de higiene é uma das maneiras de prevenir o coronavírus. Olha lá, ó. Eu coloquei mais elaborado aqui, tá? A foto, linguagem não verbal, pretende ilustrar, ou seja, chamar a atenção, né? Que lavar as mãos com água e sabão com frequência diminui a possibilidade de contágio e pode, portanto, contribuir para o achatamento da curva pandêmica e acabar com essa pandemia, não é? Com a graça do Senhor Jesus, isso um dia tende a acabar. Bom, pessoal, e aí a gente chega, né, ao final dessa correção. Eu espero que todos tenham entendido e tenham aproveitado bastante, né? Eu vou ficando por aqui e peço que vocês se cuidem
Usem máscara se for sair de casa. Se não tiver necessidade de sair de casa, não saiam. Lavem as mãos com a maior frequência possível. Se cuidem. Estejam bem. Rezem, orem bastante para que o retorno das aulas presenciais volte logo, para a gente matar essa saudade que já está apertando aqui no peito, ok? Façam as atividades. Essa é a correção da semana 1 do PET 1. O PET 2 está vindo aí. Tem gente que está me devendo ainda desde a semana 1. É só realizar as atividades, mandar lá no meu e-mail para eu poder dar um ok para vocês aqui, porque isso vale como complementação da carga horária de vocês, ok? Um abraço aí, galera. Beijão para todo mundo. Fui!